Ó. Tchim, tchim. Tintim. Tô no chá de macela. Eu tô com chá de tansagem hoje. Tu quer que eu te conte um pouquinho? Posso te contar um pouquinho da história? Claro. Tá. O Theo tá, assim, né, empolgado com a história da irmã que tá começando a comer. E ele chega pra tia Jo e diz que não aguenta mais esperar, né? A mãe foi levar a irmã no pediatra e volta de lá com a notícia que já pode fazer, então, a tal da sopa, da sopinha cremosa com legumes pirados e tomates explosivos, que foi o gancho que a gente deixou no final do livro passado. Só que gera um pouquinho de ansiedade, porque ele não gosta de chuchu. Só que daí a Ah, tia diz, não, é uma sopa criativa, cada um vai comer e provar o que gosta. E surgem novos personagens que vão ajudar depois nas próximas histórias, porque o terceiro já está engatilhado. Então tem uma série de coisinhas bacanas aí que o livro vai abrindo para os próximos a gente poder explorar mais a questão da sazonalidade, da horta, da forma também como se controlam as pragas, que é uma coisa que é um assunto que eu quero introduzir. A Laurinha vai fazer vai experimentar o milho pela primeira vez, né? Então tem a questão do corte ali, porque é bem especial assim quando tu faz a introdução alimentar para criança, né? E depois, na hora das crianças comerem, tu corta o grão no meio, assim, sabe? Comprido, vários grãozinhos e corta. E aí a criança consegue, mesmo não tendo muitos dentes, nem todos os dentes, ela consegue comer o que tá dentro. bom, eu vou falar do meu. O título é O que cabe nas palavras? É uma pergunta, né? Não sei se dá para ver a menina. Ai, Olha, dá pra ver! Lê que fantástico que ficou! Que simbólico aquele olhão que ficou grande, que tudo vê, que procura! aham. Este é um livro para crianças de todas as idades. É um texto de abertura, assim. Tá. Eu sempre prestei atenção nas palavras. Eu vejo elas escritas por toda parte. Olho para uma placa de trânsito, olho para o meu shampoo e elas estão lá, sempre cheias de significados. É possível que a palavra um dia saia correndo, se esconda em algum arbusto e fique lá, bem quietinha, até que seja descoberta. Pela manhã, enquanto a mamãe preparava o café, eu cantava alegre pela casa. Amor, amor, amor. Ai, que presente, Lê! Que Bonitinha, né? presente essa história! Eu tô bem feliz, sabe? Essa história é verídica, né? A minha avó Sim! fazia isso com a gente, né? Ela ficava falando o que é o nome das coisas em alemão. Esse é um dos que vai vir para cá. Esse eu vou trabalhar direto. Pode ter certeza. Esse vai ser um dos meus. Não, e o que cabe nas palavras mesmo, assim, né? Pode caber o mundo, e no vazio cabe o espaço. Então, eu acho que os nossos livros eles pegam faixa etária parecida, talvez, pela linguagem amorosa, assim, os meus significados são meio complexos, tem bastante camada, né? É, por isso que é para todas as idades, né? O Tudo Vem da Terra Tão Descabelado, assim como o Tomate Explosivo, ele pode ser contado para as crianças bem pequenas, 4, 5 anos ali, já participam ouvindo a história. E aí a prof pode contar uma primeira vez mais com as imagens, depois ela pode, se a turma for tranquila, eles vão prestar atenção, não teria problema nenhum. Num primeiro ano ali, eles já conseguem identificar palavras e dependendo da altura do ano em que adota o livro ali também, eles já conseguem ler a história. E segundo, terceiro, quarto ano, até o quinto, dá bem para trabalhar, porque assim, pegando eles mais velhos, tem a questão da parceria com o irmão mais novo, tem a questão do plantio, tem a questão dos avós, da trama familiar. Então, tem uma série de coisas, inclusive a questão da alimentação, né? Que é uma chamada e tanto ali para quando quer questionar essas questões de como é que está a alimentação, se quer introduzir alguma coisa nova, enfim. Então, imagina, toda vez que tu trabalha um projeto assim, que tu vai, as palavras cabem. Então, assim, ó, cabe coisas nas palavras. Muito bom. Eu vejo uma costura perfeita entre os dois livros. É verdade. Dá para trabalhar a saudade, né?
no caso da avó, talvez até o luto dessa avó, né? Uhum. Mais delicado, eu sei trabalhar com esse tipo de questão, mas Importante trabalhar a morte com eles, porque a morte ela pode vir de várias formas, desde a morte da plantinha, a morte do bichinho, a morte das pessoas e a morte das coisas, das etapas da vida. Então, assim, se for uma coisa minha que quebrou, que eu não tenho mais, eu também vou sentir saudade, se era um brinquedo, se era uma. Eu me lembro quando nós estávamos olhando fotos aqui em casa e a Gil, bah, eu adorava essa camiseta, onde tá, o que aconteceu? Entende? Teve uma camiseta que não serve mais, que e o que que representa, o que que cabe nessa palavra camiseta, que era ela vai lembrar, vai dar risada, era um cachorrinho que tinha uma borboleta no nariz. E era uma camisetinha preta e aquela borboleta laranja e o cachorrinho branquinho. Então a camiseta era linda e ela gostava da camiseta. Então ali tem afeto, cabe um monte de coisa nessa palavra, né? um livro é tipo um filho, né? Que é aquela seta que tu largou e não adianta mais correr atrás. Ela já tomou o rumo dela. A gente direciona mais ou menos, né? Mas é É. isso. Não, e a gente direciona quando a gente escolhe o tema, o público, a forma como a gente vai escrever, a forma como, inclusive como a gente vai se envolver no projeto do livro, né? Isso que a gente está fazendo aqui é muito isso, né? A gente está cuidando dessa sementinha, dessa plantinha que está nascendo. Né? O que nos levou a escrever essas histórias? Eu acho que pensando na tua história como culinarista, como mãe, né, trabalhando com crianças, trazendo todas essas temáticas que os teus livros abordam de uma forma leve, a didática atravessa, mas numa sutileza que não se percebe que está aprendendo algo, né? Aprender brincando. O livro é um show, assim, ó, maravilhoso. Amei a história. Eu já estou imaginando tudo que cabe nas palavras. Sensacional. E assim, ó, Ai, legal. muito obrigada por esse presente. Ai, obrigada também, né, por continuar essa história tão bonita do Theo e da Laurinha. Que legal. E aí resulta nessa nossa parceria maravilhosa aqui, para a gente entregar essas histórias para as crianças, para os pais, para as famílias, para os educadores, para os terapeutas que quiserem trabalhar com elas. Vai ser muito bom, assim, cada um se enxergar nessas histórias aí. Beijo, minha amiga. Recebe o meu Beijo, minha abraço amiga. virtual.